ok? Então vamos lá. A gente estudou ontem, a gente fez um exercício sobre reconhecimento das armadilhas que nos impedem, né, de alcançar aquilo que a gente deseja. Passei para vocês ali de como fazer isso, então reconhecer a área da sua vida que precisa mudar, qual é a armadilha que você se enquadra, né, daquelas 4 que a gente falou ontem. Quem é que lembra das 4 armadilhas que a gente falou ontem? Quem que lembra? Arrogância, prepotência, que mais? Não vou falar, quero ouvir de vocês, tá? Escrevam aí embaixo quais são as armadilhas que a gente estudou ontem, pra ver se vocês lembram. Eu falei só a primeira, ainda tem mais 3. E aí vocês identificaram qual era o comportamento negativo e qual era o comportamento positivo que precisaria existir para substituir esse negativo, ok? Isso tudo dentro de uma consciência que a gente já aprendeu ao longo da semana, de um conceito de empatia e tudo mais. Então hoje a gente vai continuar o estudo sobre a autorresponsabilidade, ok? O que seria isso então, pra gente entender mais profundamente, ok? Então vamos lá, o autor fala assim: seja como for, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou, tudo é absolutamente mérito seu. Por meio de suas ações, conscientes ou não, né, ou inconscientes, da qualidade de seus pensamentos, comportamentos e palavras, ou até mesmo pelas crenças que se permitiu ter. Então, olha só, tudo que a gente faz é consequência das nossas escolhas. Então, nós somos autorresponsáveis pelas nossos resultados. E ele diz que, por meio das nossas ações conscientes ou inconscientes, da qualidade dos nossos pensamentos, como é que você pensa sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre as outras pessoas, né? Quais são os pensamentos que mais norteiam aí sua mente durante o dia? Comportamentos e palavras, então você sempre tá mais assim, sempre reclamando, sempre falando coisas que não vai trazer luz para sua vida e nem para a vida de ninguém, ou não, tá sempre motivado, postura mais direta. Como tá seu comportamento? Um comportamento de vencedor ou um comportamento de fracassado, sabe? Ou até mesmo pelas crenças que se permitiu ter. Então, até as crenças, ok, as crenças elas são autorrealizáveis, elas acontecem no nosso inconsciente, a gente nem sempre tem noção de que elas estão aqui dentro. Mas ainda assim a gente se permite ter. Porque a partir do momento que você aprende algo novo e vê que não era o que você acreditava antes, ainda assim você pode escolher se você muda ou se você persiste nesse caminho, ok? Essa afirmação pode parecer muito dura, ele fala. Pode soar até mesmo como uma acusação. Peço que não a entenda dessa forma, mas como uma realidade libertadora. Cada um tem a vida que merece. Às vezes essa frase, nossa gente, não acho que é isso, eu não mereço ter a vida que eu tenho. Calma, não é uma acusação. Olhe para essa fase como uma realidade libertadora, para que você olhe para a tua vida e tome decisões para que a partir de hoje ela seja diferente, ok? A crença de que foi você quem se colocou, ou pelo menos se permitiu estar onde está, é muito salutar. Afinal, se foi você quem se colocou na situação atual, por pior que seja ou esteja, você foi o timoneiro de sua vida. Foi o responsável, o condutor do destino. Como condutor, como timoneiro, você obteve resultados e não fracassos. Dentro dessa perspectiva, se está insatisfeito com os resultados obtidos, basta reconhecer que suas escolhas e caminhos não têm sido satisfatórios e então direcioná-los de maneira autorresponsável, objetiva e consciente, pois nada é coincidência. O que você está vivendo não são fatalidades do destino e você não é vítima de ninguém e nem das circunstâncias. Gente, é uma quebra de paradigma, né? A gente achar que nós estamos fadados a viver assim desse jeito sempre. Minha vida não tem jeito, eu nasci pra sofrer, eu não vou ser feliz nunca, eu não vou conhecer aquele lugar que eu tanto quero nunca. Isso tudo são crenças que nos limitam. Ninguém tem uma predestinação fracassada, né? Deus quer que a gente seja a luz aqui nessa terra. Então ele nos deu a vida para que a gente fizesse uso dela positivamente e através da nossa vida outras vidas fossem impactadas, para que as pessoas possam conhecer Deus e transformar seu coração, sua mente, sua alma, seu espírito para a volta de Jesus. É isso pelo menos o que eu acredito. Então, se você acha que sua vida vai ser sempre desse jeito, você está enganada. É para você ser feliz dentro daquilo que Deus projetou e planejou para sua vida, tá? Cada um tem uma perspectiva e uma visão de futuro de felicidade diferente e é para você conquistar todas elas. Você só precisa acreditar nisso e mudar aqui, tá? E mudando as suas crenças.
E ele fala assim, ó, autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. Ninguém pode fazer por você, a não ser você mesmo, tá? E ele fala pra gente mentalizar essa frase sempre, então vou repetir de novo. Autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la através das suas decisões, tá certo? E aí ele continua, como tudo na vida, acreditar ou não em qualquer coisa é uma questão de opção. Acreditar que você é o único responsável pela vida que tem levado também é uma questão de escolha. Prefiro acreditar que criamos nossas experiências, seja por palavras, comportamentos, pensamentos ou sentimentos, e que a nossa maneira de falar, agir, pensar e sentir gera resultados palpáveis, ok? Página 101, Michele. Pessoas de sucesso sabem utilizar sua estrutura mental para colher resultados e quando os resultados são ruins, aprendem com eles. Olha só, pessoas de sucesso sabem utilizar sua estrutura mental para colher resultados e quando os resultados são ruins, aprendem com eles com responsabilidade, optando por uma estrutura mental correta, passam a falar, pensar e se comportar de modo diferente. Pessoas de grandes conquistas, após uma derrota, não culpam as circunstâncias, outras pessoas ou o próprio destino. Elas assumem a responsabilidade pelos resultados e se perguntam: o que eu devo fazer diferente para que da próxima vez os resultados sejam melhores? Então, assim, quantas vezes na nossa vida, em qualquer área dela, quando alguma coisa dá errado, a gente tem dificuldade em falar, putz, eu errei. Eu fiz algo sem saber como fazer, ou eu confiei demais, ou eu não atuei do jeito que eu deveria atuar. Não, a gente sempre começa a achar, né, os problemas no outro. Ah, mas eu não tive oportunidade, ou mas ninguém me valorizou, mas a pessoa também não ajudou, né? Mas se eu tivesse tido alguém do meu lado seria diferente. Então a gente sempre acaba arranjando uma desculpinha, uma história, uma justificativa que vai isentar a nossa responsabilidade naquilo, tá? E é isso que ele tá dizendo. Quanto a nossa vida for pautada nisso, a gente sempre responsabilizar o marido, o chefe, a mãe, o avô, o professor, qualquer um deles, nossa vida não vai pra frente. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Meu filho estudou 6 anos numa escola montessoriana que eu amo de paixão e indico de olhos fechados pra qualquer pessoa que de Londrina que me pergunta indicação de escola pra crianças até 6 anos. Só que lá é só até 6 anos. E aí eu precisei trocar ele de escola quando ele completou 6. E eu fui para uma escola, conheci a escola, a metodologia da escola, tudo certinho. Me apaixonei pela escola nova e matriculei ele ali, né, dentro da filosofia e da promessa que a escola me fez. Ele começou a estudar na escola e o que me prometeram, o que me venderam da escola não estava sendo entregue. Pelo menos não pelo professor em sala de aula. Eu tentei de algumas formas e algumas vezes, com algumas reuniões, explicar o que eu estava vivendo, sentindo, vendo de tudo aquilo. Manifestei a minha insatisfação com respeito e esperei o retorno da escola. A escola não conseguiu atingir as minhas expectativas. Então, o que acontece? O que eu fiz? Tirei meu filho da escola, né? Tirei e troquei ele para uma outra escola. Veio a pandemia toda, né? E não deu certo dele usufruir de tudo aquilo da nova escola. Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Porque tem muitos pais que reclamam da escola do filho. Eu acho que a escola manda tarefa demais. Eu acho que não dá certo, essa escola exige demais do meu filho, não dá tempo pra nada, eu não concordo com o jeito que eles fazem. E fica reclamando em relação à escola. Gente, a gente não vai mudar a escola, tá bom? A gente não muda a escola. A gente precisa mudar os nossos filhos da escola em que a gente está reclamando. É a autorresponsabilidade. Se eu não concordo com o método da escola, então por que eu continuo insistindo naquela escola? Aí tem muitos pais que falam assim, mas é uma escola tão boa, mas eu estudei lá a vida inteira, mas fulano estudou lá a vida inteira, mas é uma escola tão boa. Crença, porque eu achei que foi bom lá na minha época, porque pra fulano foi bom, porque não sei quem disse que é importante, que aquela escola é a melhor escola que existe, ou sei lá qual seja o motivo da sua defesa em relação a isso. E você continua mantendo teu filho na escola, reclamando com o professor, reclamando com a coordenadora, você vai ser sempre o chato, a chata, e não vai mudar, entendeu? Então, a minha responsabilidade é o quê?
Quais são os meus valores, quais são os meus princípios em relação ao estudo do meu filho? Tá atingindo? Tá sendo atingido? Não tá. Então quem tem que mudar sou eu. Então eu vou lá, tudo bem, né? Eu entendo vocês, respeito a decisão de vocês, é o método de vocês, incomodados, que se retirem. Tirei meu filho com todo amor e carinho de lá. Não é uma escola em que eu julgo, mas não atende as minhas expectativas. Não é que a escola é ruim, ela não atende as minhas expectativas. Então eu troquei meu filho de escola. E é assim que a gente precisa fazer, se livrar das crenças, tá? Você estudou lá a vida inteira, alguém da sua família estudou lá a vida inteira, mas seu filho não é você e não é a sua família. E se tem muito conteúdo, principalmente nessa pandemia, se a escola, se você tem filhos até 8, 9 anos, que tá fazendo, que tá numa escola, que tá fazendo teu filho estudar 4 horas ou 5 horas por dia na frente de um computador, gente, por favor, revejam isso. Revejam isso. A gente tava lidando com qualidade emocional de uma criança em pandemia. Certo? Ai, Gabi, é muita tarefa que a escola manda. E por que você tá nessa escola ainda? A escola só tá cumprindo o papel dela, ela precisa de verba. E o pai não vai pagar se não tiver conteúdo. Se ele achar que não tem conteúdo, por que ele vai pagar se tá todo mundo em casa? Então não é a escola que tem que parar de passar conteúdo, é você que tem que tomar uma decisão e tirar teu filho dela. Ah, mas eu não quero tirar meu filho, então para de reclamar. Ah, mas eu tô vendo que meu filho tá sofrendo tanto. Então tira. Qual é a decisão que você vai tomar? Reclamar não muda a circunstância. Você precisa agir, ok? Só uma reflexão em relação a isso. E aí, ele continua aqui, ó. Você é o tipo de pessoa que deixa que as circunstâncias e os fatos vão acontecendo e vive como protagonista, não como protagonista, mas como coadjuvante da própria história? Como uma marionete esperando ser convidada a rir ou chorar? É o exemplo que eu acabei de dar aqui da escola, certo? Então, você é coadjuvante, você não é protagonista da sua história? Você tá vendo o teu filho sofrer o dia inteiro na frente de um computador, ele não quer isso, os psicólogos defendem isso, pediatras estão defendendo isso, que não é hora de investir no cognitivo da criança na pandemia, que não é hora de investir no conhecimento dela, a criança precisa estar abastecida emocionalmente, elas já estão sofrendo dentro de casa, elas já estão limitadas de viver em sociedade, a criança precisa ter relacionamento com outras pessoas. Você vê que está sendo prejudicial para ela todo esse excesso de conteúdo e ainda assim você persiste e ainda assim você deixa, esperando que as coisas melhorem, esperando que o Covid vá embora e ele possa voltar para as aulas presenciais, esperando que o milagre aconteça. Gente, a gente precisa agir, tá bom? Agir. Olha para tua criança, atende a necessidade que é dela. Gabi, mas é importante o estudo, não agora. Agora é importante a qualidade da saúde emocional, mesmo porque o Covid, ele não vai... ninguém inteligente sara de Covid. Pessoas emocionalmente saudáveis têm maior probabilidade de sarar de um Covid. Podem ler os estudos. Ah, meu QI é alto, sou muito inteligente, tenho conhecimento de tudo, sou expert no assunto. Isso não significa que teu organismo está saudável, que tua imunidade está equilibrada, porque o que comanda teu organismo e tua imunidade não é o teu QI, é o teu QE. Que é o teu quociente emocional, é aquilo que você entende sobre você. Se você está bem emocionalmente, teu organismo está bem emocionalmente, tá? Isso significa que sua imunidade vai estar bem emocionalmente. Você tem maior probabilidade de se recuperar tranquilamente de um Covid. Certo? Agora, se você acha que precisa investir no conhecimento, porque meu filho não pode perder conteúdo, ele vai recuperar um conteúdo ano que vem, daqui 2 anos, quando tudo isso passar e o emocional dele estiver ok. Certo, gente? Então a gente precisa parar para refletir nisso e entender. Maricéia escreveu: então o que fazer com tudo isso? Parar as aulas? Não parar as aulas, mas atender às expectativas do seu filho. Não é tirar a criança da escola, mas é atender um mínimo de expectativa de saúde emocional. A criança ela precisa ter rotina de estudos dentro de casa, mesmo com a pandemia. Ela tem que ter a aula todo dia, para ela lembrar o cérebro de que isso é uma rotina de estudo habitual. Mas não 4, 5 horas na frente de um computador se teu filho tem menos de 9 anos. Não 4, 5 horas na frente do computador. 4, 5, 6, 7 até 9 anos na frente do computador, gente, é no máximo 1h30, no máximo. Senão é prejudicial para ela sim. Né? E qual é a escolha que você está fazendo pro teu filho? Investir na saúde emocional dele ou na saúde cognitiva? São escolhas, tá? São escolhas que a gente faz e a gente vai colher os frutos disso depois. Eu sei que é difícil ouvir o que eu tô dizendo. Eu sei que tá mexendo aí com as crenças de vocês, eu não concordo 100%.
Tudo bem não concordar, tudo bem. Mas depois a gente precisa assumir as responsabilidades das consequências das nossas escolhas hoje, ok? Eu e você. E ele continua. Esteja certo de que as circunstâncias são criadas por você e, como tal, somente você pode mudá-las. Para isso, será necessário uma forte decisão de romper com o passado, como também a persistência e perseverança para esperar que os novos frutos venham no momento apropriado. Gente, acabei de falar isso para vocês, tô lendo aqui, certo? Vocês estão conseguindo fazer a analogia? Vocês estão conseguindo entender tudo isso? Existe tempo para plantar, para regar o que foi plantado e só depois para colher. Há de se repetir o processo também, semear, regar e colher sempre. É um ciclo, gente. Então, olha só. Para isso, será necessária uma forte decisão de romper com o passado. Entender que o que passou, passou. Você precisa tomar uma decisão hoje, nova. Como também a persistência e perseverança para esperar que os novos frutos venham no momento apropriado. Vai acontecer o momento certo. Vai dar certo, ok? Espere, confie. Existe tempo para plantar, para regar o que foi plantado e só depois para colher. O que você está escolhendo hoje vai refletir na vida do teu filho amanhã. O que você está escolhendo para a tua vida hoje vai refletir na tua vida amanhã. A forma como você pensa a tua história hoje vai refletir no teu futuro. É isso que a gente tem que entender. E olha só que história interessante que ele cita aqui, tá? Uma história de autorresponsabilidade. Durante o Apartheid, na África do Sul, Nelson Mandela passou cerca de 26 anos na prisão, dos quais muitos foram na solitária. Ao invés de lamentar-se e sentir-se uma vítima indefesa, ele se colocou como um ator de sua própria história e da história de seu país. Conhecem Nelson Mandela? Ele responsabilizava a minoria branca pelo fato de estar preso. Entretanto, se considerava o único responsável pelos seus sentimentos, pensamentos e atitudes na prisão e sobre o que faria quando saísse de lá. Ele via seus amigos de prisão sucumbirem, enquanto isso, preparava-se para ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Estudou administração pública, direito internacional, direito penal e muitas outras matérias importantes para o seu futuro, ainda encarcerado. Quando seus colegas e até mesmo os guardas o viam com tanto bom humor e felicidade, lhe diziam: Mandela, acorda, você está na prisão, daqui você só sai para o seu funeral. Outros, querendo entender tanta determinação e felicidade, questionavam: como você faz para estar sempre tão bem? E ele respondia: meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente, pensamentos e sentimentos sou eu que controlo. Olha isso, que lindo, gente. E ele continuava: posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Que tal trazer esse poderoso conceito presente na trajetória das pessoas de grandes realizações para a sua vida? Quando os acontecimentos não geram os resultados que esperamos, quando nossa vida não está como gostaríamos, temos duas possibilidades. A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados e aprender com eles. A outra é achar um culpado, encontrar alguém para criticar e responsabilizar. Qual será que dá mais sucesso? Entender, assumir, reconhecer, enxergar como um aprendizado e tomar decisões, ou ficar culpando? Culpando o chefe, culpando o marido, culpando a sogra, culpando a mãe, culpando, sentando lá, sendo vítima da própria história e que nada muda, ok? Se vitimizar, gente, é segurar um ferro quente na mão achando que o outro vai estar se queimando. Você tá lá jogando a responsabilidade toda para a vida dele, reclamando das atitudes do outro, mas o ferro tá aqui, quem tá se queimando é você, porque a reclamação, a verbalização, o teu pensamento negativo tá impedindo a sua vida de ser melhor, não tá impedindo a vida do outro, ok? Então a gente precisa entender isso. E olha a história de Mandela, né? Ele tava lá preso e ele estudou. O que eu vou fazer com isso? Essa é a minha história? É isso que eu tenho hoje? Eu não vou me sentir um fracassado, eu vou lidar com isso de outra forma, né? E ele lutou, e ele fez, e ele conquistou. E é assim com a gente também. A gente encontra isso também dentro da história bíblica, né? Olha a história de José. José foi jogado pelos irmãos no poço, ok? E aí ele foi pego como escravo. Olha a trajetória de José. Quantos anos ele passou preso também, até se tornar, né, o líder lá, governador do Egito. Em momento algum ele murmurou, ele reclamou, ele questionou.
Ele aceitou, e a Bíblia conta, eu não sei agora, quem souber, por favor, me escreve, mas se eu não me engano, ele passou, acho que mais de 20 anos preso. Se eu não me engano. E ele não desistiu, não reclamou. E ele fez história enquanto ele estava preso. Porque podem prender o meu corpo, mas a minha mente, o meu pensamento, os meus sentimentos, quem manda sou eu. Eu tenho liberdade disso. Eu posso administrar tudo isso. Eu posso fazer da história que eu tenho hoje algo prazeroso, algo bom. Se eu posso, você também pode. Se Mandela conseguiu, você consegue. Se José do Egito fez, você também faz. É isso que a Bíblia diz. Ai, mas é desafiador. O quanto fica achando que é mais? O mais na sua vida. O quanto mais na sua vida tá mudando a tua história. Para com o mas. Elimina ele de você. Ai, mas cada um tem seu propósito de vida. Eu não tenho. Todo mundo tem seu propósito. Você não tá predestinado ao fracasso, ao insucesso, à tristeza. Não é esse o sonho de Deus para sua vida. Entenda. Você é filho amado de Deus, em quem Ele tem prazer e alegria. E se você é filho amado de Deus, em quem Ele tem prazer e alegria, você acha que Ele escolheu um futuro de fracasso para você? Não escolheu, nem para tua família. Assuma teu papel de filho amado e haja. Assuma o teu papel. E faça, acredite em você, que as coisas vão começar a acontecer. Ok? Lembre-se, olha só, as pessoas de sucesso não costumam desistir de seus objetivos. Elas aprendem com seus erros e perseveram, persistentes nos seus objetivos. Só que desta vez fazendo diferente, comportando-se, pensando e sentindo diferente. Então essa é a grande questão, tá? Elas não desistem de seus objetivos, elas não reclamam dos erros, elas aprendem com eles, elas perseveram, tá? Só que agora se comportando, pensando e sentindo coisas diferentes. Claro, gente, às vezes é difícil sozinho, mas é um processo de evolução que a gente não deve parar nunca. Ele conta aqui uma narrativa de uma história que ele viveu, né? E de que quando as coisas acontecem pra gente, como a gente se sente, né, em relação a isso. Então, eu vou compartilhar com vocês uma história minha. Há muitos anos atrás, não era nem casada, né? Nem pensava em ter filhos ainda. Eu tinha um trabalho e eu me dedicava muito nesse trabalho, né? Tanto que eu entrei lá como secretária, recepcionista e rapidinho eu cresci, virei secretária executiva do dono da empresa. E eu adorava o trabalho, eu era braço direito do chefe, só que algumas pessoas começaram a sentir inveja do que eu fazia, do crescimento rápido que eu tive. Dentre essas pessoas, uma era a namorada de um parente do dono, tá? Era namorada de um parente do dono. O que aconteceu? Eu trabalhei lá, dei duro, fiz tudo que eu podia e que eu não podia. Meu chefe gostava de mim. Mas um dia eu tirei férias e eu tirei 30 dias de férias. Quando eu tirei férias, essa namorada desse dono, do filho do parente do dono da empresa, assumiu o meu lugar enquanto eu estava de férias. Então ela estava fazendo o meu trabalho. O que ela fez? Eu fiquei sabendo disso depois, tá? Ela mudou alguns papéis, ela puxou meu tapete, tá? Então ela alterou documentos e ela começou a mostrar pro meu chefe que eu tava fazendo um monte de coisa errada. Mas, na verdade, ela tinha adulterado, a gente fazia cadastro de várias coisas, ela começou a alterar alguns cadastros, começou a dar um monte de problema, e aí ela começou a dizer que esses problemas, quem tava causando na empresa era eu, porque eu estava fazendo as coisas erradas, enfim. Quando eu voltei 30 dias depois, feliz da vida, renovada das férias, cheguei lá pro meu chefe, oi, minha carta de demissão estava em cima da minha mesa. E ele me demitiu. Eu fiquei arrasada. Eu tirei a camisa pela empresa, eu me doei para essa empresa, né? E o meu chefe confiou nela, não confiou no meu trabalho. Ele viu o meu crescimento, foi ele que me promoveu, eu era braço direito dele. Mas ele confiou nela porque ela era namorada de um parente dele, certo? E aí ele nem teve a coragem de me demitir, ele pediu pra gerente demitir, ele nem olhou na minha cara, acho que ele tava, sei lá, chateado mesmo, né? E eu fui embora. Lógico, fiquei, né, me sentindo um lixo, fiquei super mal, fiquei mal mesmo, gostava de trabalhar lá. Mas eu nem estudava tudo isso, eu nem sabia de nada disso que eu tô falando pra vocês. E eu lembro que quando eu tava saindo da empresa, essa menina veio com uma caixa com as minhas coisas que estavam na minha mesa e entregou pra mim com um olhar bem superior assim, sabe? Entregou assim na minha mão e dentro da caixa tinha um bilhetinho dela, né? E aí eu lembro que tinha uma carinha assim de sarcasmo, né, no bilhetinho, uma carinha que ela desenhou e colocou assim, aqui quem manda sou eu. E colocou pra mim. E eu fui embora, não falei nada, não questionei nada, fui embora.
Fiquei refletindo com aquilo, Deus já estava no meu coração, graças a Ele, né? Eu já estava convertida naquela época e eu falei, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria? Porque o que eu faria, minha vontade era socar a cara dela. Vou ser bem sincera pra vocês. Minha vontade era dar um murro no meio da fuça dela, né? De raiva que eu tava. Mas eu pensei assim, o que Jesus faria no meu lugar? E, gente, Jesus pode ser a nossa inteligência emocional. E eu falei, Jesus não entraria nessa briga. Porque ele foi crucificado, né? Quando perguntaram pra ele, então você é o Senhor? E aí, você é o rei deles? Ele falou assim, isso quem está dizendo é você, ele falou pra Pilatos. Eu falei, então quem sou eu pra querer fazer justiça? Quem sou eu, né, pra fazer alguma coisa? Eu falei, Jesus não faria nada. Acho que Jesus continuaria a vida dele, olhando pra frente, acreditando no propósito dele. E foi o que eu fiz. Eu falei, Deus vai me honrar, eu vou arranjar um emprego melhor ainda, tudo vai dar certo. Eu tenho fé. Fiquei triste, chorei, fiquei mal alguns dias, não negligenciei as minhas emoções, senti toda a dor, mas em momento algum eu julguei, eu condenei, eu culpei, eu reclamei, eu falei, tá vendo, não dá certo nessa vida, não adianta ser bom, porque se a gente é bom é isso que a gente toma. Não fiz nada disso. Mantive a minha fé em Deus, a minha visão lá, porque eu sabia que Ele tinha o melhor pra minha vida. Gente, me formei em Direito, terminei minha faculdade. No percurso, quando eu saí de lá, consegui trabalhos melhores do que lá, porque Deus honra a gente mesmo. Fiz estágio na área que eu queria fazer, tive muito aprendizado e conhecimento dentro da área do direito. Foi maravilhoso para mim, conheci pessoas incríveis que somaram na minha vida e o tempo passou. Quando o tempo passou, um dia eu encontrei o meu chefe numa festa de final de ano. E ele me abraçou forte, forte, forte. Daí eu falei, oi, tudo bem, né? Ele me abraçou, falei, que saudade do senhor e tal. E ele falou assim, se você soubesse o quanto eu me arrependo do que eu fiz com você. Daí eu falei, fica tranquilo, tá tudo bem. E ele falou, mas eu me arrependo. Aí ele olhou e falou um monte de coisa bonita pra mim. E depois daquilo, eu descobri que essa menina, junto com o parente do meu chefe, roubaram a empresa durante 2 ou 3 anos sem que ele soubesse. Eles faliram a empresa quase teve que fechar as portas, porque eles roubaram todo o dinheiro da empresa, devagarinho, devagarinho. E quando meu chefe falou isso pra mim, quando eu encontrei ele lá, anos depois, ele me abraçou porque ele viu que a atitude que ele teve foi errada e ele teve as consequências em relação a isso. Então, por que eu tô contando isso pra vocês? E um dia eu tava caminhando com meus filhos já, ali na pracinha do aeroporto, tava andando, dando voltas ali. A gente tava de bicicleta, acho que eu tinha só o Pedro na época. O Pedro era bebê, é verdade, eu tava no sling, com o Pedro no sling aqui, ó. O Pedro era bebê, tava caminhando eu e meu marido com o Pedro no sling. E aí eu encontrei essa pessoa e ela estava vendendo caldo de cana ali na praça. Ela fingiu que não me conheceu, olhou na minha cara e fingiu que não me conheceu. E depois me contaram, né, que ela casou com esse cara, ele, né, traiu ela, o casamento dela foi por água abaixo, né, ela sofreu bons bocados e agora não consegue emprego e tá se reinventando através, né, do caldo de cana, vendendo caldo de cana. Então, gente, na vida, se a gente pensar positivo, ter fé em Deus, agir como Jesus faria, parar de reclamar, parar de murmurar, não somos nós que fazemos justiça, é Deus que faz justiça pra gente, tá bom? É Ele quem faz, é Ele que nos honra, desde que a gente siga no caminho que a gente deve seguir. Tudo isso que aconteceu foi difícil pra mim? Claro que foi, eu perdi um cargo importante, eu tinha um salário muito bom, eu sofri com isso, tá? Eu não tive dinheiro pra pagar minhas contas. Foi desafiador para mim. Eu paguei o preço, mas eu não desisti, eu não murmurei, eu não tive pensamento de vingança, eu não quis isso para minha vida porque eu estava conectada com Deus, não era porque eu conhecia isso aqui não, nem sabia que isso aqui existia. Foi Deus que comandou a minha vida. E Ele me honrou. Olha a família que eu tenho, olha o trabalho que eu tenho hoje. Entende? E olha toda a história que eu fiquei sabendo que aconteceu com a vida dela. Casamento destruído, profissão que ela perdeu, nem sei porquê, sabe? Então, gente, a gente precisa viver isso aqui, parar de reclamar do outro, entender o outro, né? Se responsabilizar pela própria vida, ok? E confiar que Deus faz através de nós e no tempo dele.
Mas você quer justiça agora? Não é você quem determina. Cada um tem o seu momento e você também tem o seu. O que eu passei de consequência negativa sobre o que aconteceu pra minha vida também me fez crescer, também me fez aprender. Tudo depende de como você olha pro teu erro e pro teu fracasso. Afinal, o que eu errei ali naquele emprego? Eu confiei nela. Eu confiei. Eu entreguei o meu trabalho pra ela. Então, assim, a gente tem que pensar 2 vezes antes de entregar a nossa vida pra alguém, entregar os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas expectativas na vida de alguém. A gente precisa analisar as coisas, confiar. Eu tive a minha falha nisso também, certo? Eu deixei o meu trabalho aberto. Eu deveria ter sistematizado de um jeito que só eu conseguiria mexer e daria pra eu fazer isso, mas eu não fiz. Então eu também tive a minha responsabilidade nisso. Não adianta eu ficar só culpando ela. Mas o que me motivou a agir diferente foi a minha conexão com Deus. Então é isso que eu queria passar pra vocês hoje, certo? A gente pode mudar as nossas circunstâncias e a gente deve, desde que a gente assuma isso, entender que justiça é uma coisa que a gente tem que entregar pra Deus, não somos nós que fazemos, tá? E olhar pra nossa própria vida e pra nossa própria história e tomar as decisões pra gente não ficar mais reclamando o tempo inteiro, certo? E ele tem uma frase que ele fala assim: os autorresponsáveis agem de maneira ativa. Eles vivem em primeira pessoa. São eternos aprendizes. Eu. Vive em primeira pessoa. Eu. Certo? São eternos aprendizes. Não querem parar de aprender nunca. Lembra da arrogância? A arrogância não te leva a lugar nenhum. Queira sempre evoluir. Na tempestade, o pessimista reclama do vento. O otimista espera a tormenta passar. E o autorresponsável ajusta as velas. Olha que frase linda pra gente encerrar a live de hoje. Na tempestade, o pessimista reclama do vento. O otimista fica esperando a tormenta passar. E o autorresponsável ajusta a vela. O que você tá fazendo para consertar a tua vida? O que você tá fazendo para melhorar o relacionamento com a tua criança? Para melhorar o teu casamento? Você tá só reclamando como um pessimista? Você está esperando o dia que um milagre vai aparecer na sua vida, como os otimistas, e deixando a tua vida no comando de outras pessoas? Ou você está ajustando as velas? Está estudando? Está reconhecendo seus erros? Está aprendendo com eles? Está mudando tua comunicação, teu pensamento, para que seu sentimento seja diferente a partir de hoje? Está sendo uma nova pessoa a quem as pessoas querem por perto? Nós precisamos ser pessoas que os outros queiram estar perto da gente, porque nós somos luzes de uma certa forma. Porque a gente acrescenta na vida delas de uma certa forma. A gente precisa ser isso. Certo? Nós precisamos ser isso. Se você não é luz na vida de alguém, mude. Mude para que você comece a brilhar. Seja para os teus amigos, seja para a tua família, dentro da tua casa ou os teus parentes. Mude. Nem todo mundo vai querer ver teu brilho e tua luz. Liga essa antena. Nem todo mundo vai querer ver teu brilho e tua luz. Às vezes teu brilho vai ser tão forte que vai refletir tanto a escuridão do outro que ele não vai querer olhar para você. Mas isso não é responsabilidade sua, é dele. Ele tem que tratar as trevas dele e você energizar a tua luz. Deixa que na hora certa as coisas acontecem. Na hora certa, essa pessoa que vê em você coisas negativas, porque a tua luz incomoda ela, vai se voltar para você, porque quem faz justiça é Deus, não é você. Confia que as coisas acontecem. Certo? Então vamos lá? Mais uma foto para hoje? O que vocês acham? Vamos fazer mais uma foto? E aí nós vamos falar o quê? Na tempestade, o pessimista reclama. O otimista espera a tormenta passar. E o autorresponsável ajusta as velas. Tá bom? Fotinha? Muito obrigada, gente. Que você seja o responsável pela sua vida, que você ajuste as velas da sua vida, né, do seu barco, e que as coisas comecem a acontecer aí de uma forma extraordinária para você, tá? Que pequenas mudanças sejam grandes conquistas e grandes resultados na sua vida, é o que eu desejo. Quem assistiu o filme da tarefa passada? Passei a cabana para vocês assistirem. Assistiram? Fizeram? Hoje eu tenho um outro filme de tarefa pro final de semana, para que vocês assistam e continuem abastecidos na sexta, no sábado e no domingo, para segunda-feira a gente se vê de novo. Vocês vão assistir Soul Surfer, ok? Vou até escrever aqui, ó. Soul Surfer. Ok? Aí.
Assistam esse filme, entendam que nós somos responsáveis pela nossa vida, que a gente pode enxergar a nossa história de um jeito diferente e a partir de grandes problemas, Deus pode trazer grandes resultados, tá? Eu não concordo e eu não com aquela ideia de algumas pessoas que acham que Deus permite que você passe por algumas coisas porque Ele quer que você cresça dentro dos problemas, das dores. Eu acho que na vida a gente não tá livre de nada, de nenhuma dor, de nenhum problema, tá? Porque a vida tá aí. A gente vive numa terra onde tem pecado, onde tem o mal. Mas eu acredito que a partir da dor e de um problema, Deus pode fazer grandes coisas. Desde que a gente tenha autorresponsabilidade, decida pensar, comunicar e sentir diferente. E aí a gente muda, tá bom? Assistam o filme, se abasteçam para o final de semana e segunda-feira a gente se vê de novo pra gente ver se termina esse livro aqui na semana que vem. Beijo, não esqueçam, tá rolando um grupo novo de perfil comportamental. Entrem no WhatsApp para vocês conhecerem, venham evoluir, venham se conhecer ainda mais. Participem da mentoria em grupo de perfil comportamental, tá? Venham se conhecer, conhecer seu marido, conhecer seus filhos por dentro, entender a necessidade de cada um. Isso com certeza é transformador também. Espero vocês. Beijo grande. Até segunda. Fiquem com Deus.